Paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso quarto vídeo aqui no nosso canal do EMEB, falando sobre metanoia, sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. E a gente está falando da primeira parte desse versículo maravilhoso, que é não se conformar aos padrões desse mundo. Nessa aula a gente está fechando a parte do não se conformar, e a partir dos próximos vídeos, das próximas aulas, a gente vai falar sobre ser transformado. Amém? Hoje a gente vai fechar falando sobre o Império Romano e as suas influências sobre o mundo. Então fique ligadinho nessa aula, porque tem muita coisa legal para a gente estudar e para a gente pensar sobre a forma que o mundo está sendo conduzido e sobre as influências que esse império, o Império Romano, ele exerceu e ainda exerce sobre a cultura da humanidade. Ok? Vamos lá então para a nossa aula. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos, porque não são vídeos, na verdade, para ser compartilhados isoladamente, né, ou estudados isoladamente. São vídeos que fazem parte de um todo, que é a metanoia, renovação da mente, transformação da nossa mente, que a gente está estudando aqui nesse, a gente pode dizer, de trimestre, né? Porque eu acredito que vai levar aí de 2 meses a 3 meses para a gente finalizar todo esse curso, e vai ser bênção de Deus para a vida de vocês. Lembrando que para aqueles que não estão conseguindo participar das videoaulas na segunda-feira, você pode estar assistindo os vídeos e comentando aqui nesse canal do YouTube, que vai estar valendo como participação da aula também. Amém? Vamos lá então falar sobre o Império Romano? Glória a Jesus, vamos lá. Queridos, lembrando que esse vídeo é um resumo da nossa aula de segunda-feira, né? É o nosso quarto vídeo, a nossa quarta aula, e a gente vai fazer um resumo, tentar aqui sistematizar e resumir em 20 minutos aí, 30 minutos. Amém? Deus abençoe vocês aí por estar participando, por estar assistindo. Vamos falar então das influências, né, de Roma ao Império, né? Antes disso a gente falou sobre a influência grega e agora a gente vai falar da influência romana. O que era o Império Romano? O Império Romano foi, na verdade, a terceira fase da civilização romana, segundo a periodização utilizada pelos historiadores, ok? Esse período se iniciou em 27 a.C., né? Na verdade até novo, né? Muito diferente de Babilônia e do Egito, por exemplo. Com a coroação de Otávio como imperador de Roma, e se estendeu até 476 depois de Cristo. Veja que foi um largo período de Império Romano, ok? Quando o último imperador, né, Rômulo Augusto, foi destituído do trono. Tal evento colocou o fim do Império em sua porção ocidental. Resquícios do Império Romano a gente tem até hoje, como por exemplo o país do Vaticano, ok? É o que sobrou do Império Romano. Esse é o período de centralização do poder de Roma, pois ele migrou das mãos do Senado para a figura do imperador, né? Então, antigamente em Roma, o governo era comandado pelos senadores, depois passou para a mão de um único homem, que era o imperador, né? E aí tem algumas características do Império Romano, né? Quando ele alcançou o seu máximo de domínio territorial, né, com as suas guerras, com a sua expansão, né, a crise ocorreu depois de todos esses séculos aí de poder, né, e de tantos conflitos, e o Império Romano chegou ao fim no século V, né, depois de Cristo, com o imperador Constantino VI. Não é o mesmo Constantino que se autodeclarou cristão, é um outro Constantino, ok? As características do Império Romano, ele era estritamente comercial, né? Escravizista, né? Porque ele escravizava os povos conquistados. O controle das províncias era de responsabilidade de Roma. A sua cultura, né? A sua religião, ele era politeísta, né? Acreditava em vários deuses. O governante, no caso o imperador, ele tinha um cargo vitalício,
né? Só era substituído quando morria. Provavelmente, dificilmente o imperador romano ele morreu, geralmente ele foi assassinado, né? Morreu de morte natural, mas eles geralmente eram muitos conflitos que existiam, acabavam sendo assassinados ou mortos em guerras, né? E a expansão territorial dos romanos acontecia através de conquistas ou golpes militares, ok? Tudo certo até aqui. Agora vamos para a parte que mais mais interessa para nós, porque tudo isso que eu falei é parte da história, você pode pesquisar e você pode olhar. Mas qual é a influência romana no mundo hoje, né? Que é o objeto da nossa investigação, que é o objeto do nosso estudo. O que Roma, né, o seu império, a sua cultura, ela influencia no mundo hoje, ok? O que ela influenciava antigamente e que continua influenciando hoje? O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês e expor para vocês é uma política muito conhecida para quem estudou a história de Roma, que é a política do pão e circo. O que é a política do pão e circo, né? À medida que os centros urbanos cresciam no Império Romano, os problemas sociais também surgiram em Roma, né? Como eles tinham muitos escravos, né? E eles não tinham muito o que fazer com esses escravos porque o desemprego era enorme, né? Na zona rural, né? Na zona rural os camponeses acabaram perdendo o seu trabalho e começaram a migrar para as grandes cidades, né? Isso virou um problema sério para Roma, porque existiam muitas pessoas desempregadas, né? E queriam, como era tudo confiscado por Roma, a pessoa e as altas cargas tributárias levavam as pessoas a desanimar de plantar nas suas terras, né? Que agora não eram mais suas terras, eram terras de Roma. Eles abandonavam o campo e começavam a migrar para a cidade. E o número de pessoas desempregadas, né, esse êxodo rural, ele cresceu muito. Então a política do pão e circo, ela vem para tentar abafar um pouco, como que se diz, camuflar um problema social muito sério que estava acontecendo em Roma, né? Ela se baseava em oferecer alimentação e diversão aos cidadãos romanos. Desta maneira, a população carente se distraía e esquecia de seus problemas, diminuindo as chances de revolta, né? Então ela fazia, era uma distração, né? Eles distribuíam pão e promoviam uma diversão. Tudo isso para camuflar um problema muito sério que eles estavam passando. Então as pessoas se divertiam, né? E recebiam pão do imperador e esqueciam que eram escravos, né? E é muito interessante essa cultura, essa política do pão e circo, porque quando a gente está falando de sistemas e de sistema mundano e de governos mundanos, o governo de Cristo e governo do anticristo, a gente vai ver que existe essa cultura hoje ainda infiltrada no mundo, né? Há muita distração e há muitas migalhas sendo distribuídas para as pessoas para que elas não se lembrem de quem são, não lembrem que são escravos, que precisam mudar, não lembrem da sua origem e não descubram o seu destino, não se preocupem com o seu destino. Então há muitas distrações, há muito pão e circo nos nossos dias, ok? Essa influência romana ela ainda perdura em nossos dias, só que agora com uma nova roupagem, né? O maligno tem distraído as pessoas, dando a elas inúmeras distrações e migalhas materiais. Porque o diabo ele nunca pode te oferecer uma vida plena. E só Deus pode te oferecer. Plenitude é com Deus, distração é com o diabo. Então ele nunca pode te oferecer uma vida plena, ele sempre vai te oferecer migalhas. E fazer com que você fique dependente dessas migalhas, como se a única opção da tua vida fosse isso, né? Quantas pessoas que vivem, e a maioria das pessoas, e se você começar, e eu quero que você volte seu olhar para isso, a observar como que a cultura do mundo funciona, todo mundo vê a hora de chegar na sexta-feira, todo mundo espera a sexta-feira, aí você vê, tem um monte de música sertaneja falando sobre a sexta-feira, né? Sobre, não, eu tenho que beber na sexta-feira, eu tenho que sair na sexta-feira, eu tenho que me divertir na sexta-feira, e todo mundo falando mal da segunda-feira, porque, meu Deus, eu tenho que voltar para minha rotina na segunda-feira, e não vê hora. Trabalha na segunda-feira
já pensando na sexta-feira, porque vai ter o pão e o circo. Muitas distrações. E aí a pessoa gasta todo o seu dinheiro no final de semana e na segunda-feira já começa a segunda-feira endividado, trabalhando pelo dinheiro que já está devendo. Ok? Isso é pão e circo, isso é migalha de Satanás. O diabo nunca pode te dar, ele te dá uma diversão momentânea, te dá um. Ele só pode te dar migalhas, ele nunca pode te dar uma plenitude de uma vida que te satisfaça, você viver plenamente satisfeito. Isso só Cristo pode te dar. Só Cristo pode dar a plena satisfação da nossa vida, para a nossa vida. Ok? Seguindo, distrações e migalhas materiais. O interessante é que o Império Romano distraía as pessoas para não verem ou pensarem nos problemas gerados pelo próprio Império. É muito interessante isso, porque os problemas que as pessoas estavam passando foram gerados pelo próprio Império Romano. Eles criaram esse problema e agora eles estão distraindo as pessoas para que as pessoas não vejam esses problemas. O sistema mundano também ele gera uma série de problemas para a vida das pessoas, porque ele incentiva as pessoas ao vício, ele incentiva as pessoas a terem uma conduta incorreta, ele incentiva as pessoas a terem uma conduta imoral, entendeu? E todas essas coisas têm consequência. Quem plantou isso no coração e na mente das pessoas é o sistema mundano, é esse governo do anticristo, é esse governo do Deus desse século, como a Bíblia diz. Então essa influência foi dada pelo mundo e as consequências vêm sobre a nossa vida. E aí para não mesclar, para, como se diz, cobrir a realidade das pessoas, o maligno também oferece pão e circo para elas. Entendeu? Ele oferece mais bebida, mais prostituição, mais imoralidade e as consequências sempre vão aumentando, né? Ele distrai as pessoas para que as pessoas não pensem nas consequências de uma vida sem Deus. Porque durante a semana as pessoas não têm tempo para pensar numa vida com Deus ou numa vida sem Deus. Elas estão trabalhando. E no final de semana elas também não têm tempo para pensar porque elas estão com a cabeça cheia de ideias, elas querem se divertir, elas querem, entendeu? Esquecer dos problemas da semana. E isso é sempre um círculo vicioso. As pessoas não conseguem sair disso a menos que a luz do Evangelho brilhe sobre elas e elas vejam a situação que elas estão. E vendo que isso é um ciclo sem fim. É um círculo sem fim na vida delas. Elas precisam sair fora dessa ciranda. Da ciranda dos infernos. Amém? Elas vão levando as suas vidas sem se perguntar onde estão indo, o que estão fazendo com as suas vidas, né? E tem uma frase muito legal que eu gosto de citar sempre, né? Que é bem reflexiva essa frase, né? Que há pessoas que vivem como se não tivesse nascido e morrem como se não tivesse vivido. Vivem como se não tivesse nascido, porque não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão e a vida dela não faz diferença nenhuma no mundo, porque ela vive sempre nesse círculo, entendeu? Nessa política, vivendo dessa política do pão e circo, e ela não se dá conta que ela é escrava, que ela precisa sair fora dessa ciranda, ok? Precisa sair fora dessa dança, desse baile de máscaras, ok? E morre como se não tivesse vivido, porque por que elas nascem, vivem como se não tivesse nascido? Não faz diferença elas terem nascido. E morrem como se não tivesse vivido, porque a vida dela toda, a passagem dela aqui não fez diferença nenhuma, nem para ela, nem para os outros. É triste isso. É muito triste isso. Porque é como um vegetal, é como uma planta, é como um animal, né? Então, essa política do pão e circo, essa influência dessa política do pão e circo do Império Romano, ela está enraizada na cultura do mundo e as pessoas vão vivendo e vão morrendo e não sabem nem por que vieram e nem por que estão indo. Isso é muito triste. Nós temos que pensar na nossa vida. Eu quero que você pense no teu caminho até aqui, né? E para onde você está indo. Isso é muito importante, né? Bom, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso quando a gente falar no nosso módulo lá na frente, né? Um outro módulo que eu vou preparar sobre vida e propósito, tá? Vida e propósito e identidade principalmente, né? Em Isaías 26:3 diz assim, uma passagem muito legal: Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Então só tem paz quem tem propósito. E esse propósito tem que estar em Deus, né? O Senhor guardará em perfeita paz. O Senhor guardar é no sentido de esconder, de proteger. O Senhor te protegerá em paz, cuja aquele o propósito está firme. O que? O meu propósito em Deus está firme, então ele me guarda em sua perfeita paz. Porque em ti confia, porque eu confio em Deus, o meu propósito, a minha vida eu entreguei para ele. É muito interessante, muito top isso, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Segundo ponto, aculturação. Isso aqui é uma coisa fora de série, tá? A aculturação, que é um sistema romano, e eu acho que Roma ela fez muito bem esse trabalho. E foi uma coisa maligna demais, é uma coisa que está se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. Tentou de várias formas e tenta até hoje e está tendo muito êxito nisso, que é a questão da aculturação. O que é aculturação? A aculturação leva muitas vezes à desintegração de uma ou de várias culturas sob a influência dos contatos que se estabelecem entre seus integrantes. Basicamente, a aculturação, a etimologia da palavra, o significado da palavra é isso, ok? A aculturação leva muitas vezes à desintegração de uma ou de várias culturas sob a influência dos contatos que se estabelecem entre seus integrantes. Vou resumir para vocês, vou tentar explicar. A aculturação é como os índios, né? Em algumas localidades eles andavam nus ou seminus, né? Não tinham contato nenhuma com tecnologia. E hoje a gente vê que em muitos lugares os índios eles sofreram uma aculturação. Na verdade, eles fizeram a aculturação porque eles se adaptaram à cultura do homem branco. Então hoje eles têm smartphones, eles têm internet, eles têm muitas tecnologias e isso fez com que a cultura deles mudasse de alguma forma. Era isso que Roma fazia. Ela não, como que se diz? Ela não obrigava as pessoas a seguirem a sua cultura. Era o contrário. Ela mudava a cultura de dentro para fora. Ela abraçava a cultura. Ela ia diluindo, até porque Roma ela nem se preocupava com a sua própria cultura. Ela se preocupava com Roma. Roma era tudo, né? A figura do imperador era um semideus. Mas ela não se preocupava com a cultura. Ela abraçava a cultura e ela ia misturando essa cultura de uma forma que essa cultura não percebia que era sendo diluída e destruída. Entendeu? No final, tanto a cultura romana como a cultura dos povos que ela conquistava era uma coisa totalmente diferente do que aquilo que era do que aquilo que era no início. Então ela tinha esse poder de entrar na cultura, aceitar aquela cultura e ir transformando, e mudando, diluindo. É como se você pegar uma água pura, que é uma cultura inteira, e você começar a diluir coisas nela e você começar a entornar aquela água. Era isso que Roma fazia. Ela tinha esse poder e ela continua fazendo. É frequente a desintegração de uma ou várias culturas sob a influência dos contatos que se estabelecem entre grupos. Duas culturas diferentes, quando eles começam a se entranhar entre eles, as duas culturas vão ser transformadas e vai sobrar muito pouco de uma ou de outra, né? Não vai se entender mais o que é uma e o que é outra, porque as duas estão misturadas, né? É muito comum também a mudança dos elementos adquiridos, ocorrendo uma desorganização social, e era isso que acontecia, o que pode envolver o desaparecimento, preste atenção, total ou parcial das configurações anteriores. Como eu falei, a união de duas culturas vai desintegrar as duas, né? Então, essa desorganização vai causar o desaparecimento total ou parcial das configurações originais dessa cultura, né? Como também a fusão de certos elementos numa nova configuração. Duas culturas fundidas, elas vão formar uma outra cultura, que não é nenhuma nem de outra. Vai ter um pouquinho de uma e um pouquinho de outra, mas é uma coisa totalmente nova. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aquilo que o maligno quer fazer? Ele quer fundir a cultura do reino, a cultura de Jesus, com a cultura do mundo. E aí vai surgir uma nova cultura. Amém? Mas nós, como a gente está passando por metanoia e a gente está aprendendo a não se conformar, a gente não pode aceitar esse tipo de influência. Existe uma cultura do reino.
E a gente tem que falar sobre essa cultura do reino. Existe um soberano que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa cultura do reino tem uma forma de falar, tem uma forma de viver, tem uma forma de proceder. E a gente tem que aprender sobre a nossa origem, que é o reino de Deus. Porque a nossa origem está ligada ao nosso destino também. Amém? Nosso destino eterno com Deus. Então, o mundo, né, assim, ó, falando no dito bem popular, o mundo tem entrado dentro da igreja e tem mudado a igreja. Não a igreja tem ido para fora, porque a eclésia tem o sentido de chamados para fora, né? Então a igreja ela se reúne no lugar, mas ela vai ser chamada para fora para influenciar o mundo. Mas tem acontecido o inverso. O mundo tem entrado dentro da igreja, assim como o Império Romano, e tem transformado a igreja, tem tornado a água que deveria ser pura. Nós não devemos nos conformar. Amém? Não devemos nos conformar. Que uma outra cultura mude a cultura do reino de Deus, porque Deus ele não aceita esse tipo de coisa, né? Bom, os gregos eles usaram um método chamado helenismo para difundir a sua cultura, discretamente, né? Sua cultura maligna. Os romanos eles inovaram, né? Eles pregaram, eles pegaram, para você ter uma ideia, eles transformaram até a cultura romana, né? Porque os deuses, os romanos, até a cultura grega, porque os romanos pegaram os deuses gregos e rebatizaram com outros nomes, né? Assim como a Igreja Católica pegou alguns santos e rebatizou com outros nomes, alguns santos do ocultismo, da feitiçaria, né? Se a gente for falar de espiritismo não, né? Mas de candomblé e de umbanda, você vai ver que vários santos do catolicismo têm nomes diferentes na umbanda, mas são os mesmos, ok? É mais ou menos isso que os romanos fizeram. Eles pegaram os deuses gregos e rebatizaram com nomes romanos, ok? A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas pesquise que você vai ver, né? E criaram uma nova cultura com isso, né? Uma cultura a partir de várias culturas, pois eles se adaptavam facilmente às culturas e as transformavam. Eles criavam uma cultura a partir de várias culturas. E é isso que o diabo quer, ele quer entrar dentro da igreja e criar uma nova cultura, tirar essa cultura do reino, né? Nós se adaptar ao mundo, né? Nós ser influenciado pelo mundo, né? E não o mundo ser influenciado pela vida da igreja, pela vida da igreja. E igreja, querido, não é aquela placa que está lá. Igreja não é aquele galpão. Igreja é eu e você no coletivo. Não existe igreja individual. Tem gente que fala assim, não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Não, querido. Você sozinho não é igreja. Não existe igreja não existe igreja no individual, só existe igreja no coletivo. Ok? Eu só sou igreja com mais alguém. Eu não posso ser igreja sozinho. Não existe isso. Essa palavra de ser igreja sozinho, né? Não existe. Você tem que ser igreja com alguém. Jesus mesmo falou, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Significa que ele não está com você quando você está sozinho? Não, querido. Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Mas quando ele está falando de reunião, de culto, ele está dizendo que tem que ter 2 ou 3 para ser um culto, para ser igreja. Amém? Vamos lá. Aculturar-se é adaptar-se ou se deixar transformar por uma cultura. É esquecer-se ou não saber quem é. Então, o inimigo ele entra com a cultura mudando dentro da igreja para arrancar a identidade da igreja. Ok? Para arrancar. Porque se ele arranca a identidade da igreja, ele arranca a identidade de quem nós somos em Deus, ele arranca o propósito. E se ele arranca o propósito, ele arranca o destino. Ok? Ele consegue mudar o destino. Porque uma coisa está ligada à outra, identidade, propósito e destino. Então, se ele consegue arrancar a identidade, ele tira o propósito. Se ele tirou o propósito, ele desviou o destino da igreja. E a Bíblia diz que o destino da igreja é glorioso. Então, se o inimigo influenciar a igreja, o destino da igreja está comprometido. Amém? Está comprometido, seriamente comprometido, né? Esquecer-se, aculturar-se é esquecer e não saber quem é, perder o rumo e a qual cultura pertence, né? É estar tão imerso e acostumado que o seu interior já foi mudado pela cultura dominante, ok?
é estar tão imerso na cultura do mundo que ao ponto do interior, do nosso interior, ser mudado pela cultura dominante. E aí a gente está falando, hoje é a nossa última aula sobre não se conformar. Isso é ser conformado. Isso é ser moldado pela cultura dominante. Ok? Nós não podemos, né? Nós temos uma identidade em Deus, nós temos um rumo, nós temos propósito e nós temos destino. Ok? E isso não pode ser mudado por cultura nenhuma. Glória a Jesus. Seguindo, uma outra coisa muito importante, que é para a gente pensar a igreja-estado, ok? Que surgiu lá com Constantinos, né? Com Constantino, perdão. Deixa eu ver quantos minutos a gente está aqui. Meu Deus, 25 minutos já. Vou dar uma apuradinha aqui. A igreja-estado. No século III da era cristã, a aculturação romana chegou ao cristianismo, né? Até o século III, eles perseguiram muitos cristãos, né? Nesse período, a igreja vivia uma intensa perseguição de Roma, que já durava alguns séculos, né? Antes de 250 depois de Cristo, a perseguição no Império Romano ela não era ampla, tipo, não era como que se diz assim. Às vezes era dito pelo imperador. O imperador baixava um decreto que perseguia, de repente o outro não perseguia. Mas sempre, os romanos sempre tiveram a possibilidade e o aval do próprio império de fazer a sua própria perseguição localizada. Então, às vezes tinha um grupo de cristãos numa determinada localidade e as pessoas de lá, que eram romanos, eles diziam que se eles quisessem perseguir aquelas pessoas, eles perseguiam, eles tinham essa autoridade. Em algumas localidades eles não faziam, mas em muitas localidades eles faziam, porque eles tinham uma liberdade e aval do imperador para perseguir, né? E eu já vou explicar por quê, né? Por que os cristãos eram os motivos da perseguição, né? Dos cristãos, eles podem ser entendidos e observados em algumas áreas principais desse conflito. Por exemplo, né? Por que os cristãos eram perseguidos? Porque a soberania de Cristo colidiu com as reivindicações de César e sua própria soberania exclusiva. Então, o soberano, o imperador, ele reivindicava, né, a sua exclusiva soberania. E aí os cristãos diziam assim: não, soberano só Cristo. E isso gerava conflito, né? E então era uma cultura totalmente diferente. O imperador ele não aceitava que os cristãos eles diziam assim: não, soberano é só Deus, soberano é só Cristo. E o imperador dizia: não, soberano sou eu é que mando. Então isso gerava esse conflito e por isso eles eram perseguidos, né? O Império Romano praticava sincretismo religioso, né? Que é o que mais ou menos está acontecendo hoje com essa nova formatação da teologia. Tem pessoas querendo mudar a Bíblia, alguns já ouviram falar de pastores falando que a Bíblia ela não condiz mais com os nossos dias, que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem pastores querendo atualizar a Bíblia e tem gente querendo fazer sincretismo, né? E tem uma outra palavra que não me veio na mente agora, de reunir todas as religiões e criar uma única religião, né? Claro que isso já está profetizado, né, no final dos tempos, mas é isso que a gente caminha para isso, para que todas as religiões sejam apenas uma, né? O Império Romano praticava o sincretismo religioso e não exigia lealdade a um deus. Ele não exigia, eles eram politeístas, tinham muitos deuses, então você podia adorar qualquer um, né? Desde que você reverenciasse César, né? Mas isso mesmo que você, desde que você é, tivesse consciência da preeminência do Estado, né? Ou a fidelidade a César. E isso era esperado para ser demonstrado pelas práticas da religião estatal com inúmeros dias de festas e festividades ao longo do ano. Então o próprio imperador também ele participava dessas festividades, né? Então e queria que todas as pessoas do império participassem, mas os cristãos não faziam, porque eles não iam numa festa pagã, numa festa a algum deus, e muito menos reverenciar ou acender incenso ao imperador, que é o que todas as pessoas faziam, né? A natureza
do monoteísmo, que é o que nós somos. Monoteísmo significa adorar um único Deus, né? E politeísmo é adorar vários deuses, né? A natureza do monoteísmo cristão impedia que os cristãos de participar de qualquer coisa que envolvesse outros deuses, né? Que é o básico. Os cristãos não participavam de festas ou procissões, ou ofereciam sacrifícios, ou acendiam incenso aos deuses ou ao imperador, né? Isso produzia hostilidade do próprio povo, porque eles diziam: por que esse povo tem que não adora o imperador? Por que eles não adoram, não reverenciam? Eles são orgulhosos, são prepotentes, se acham melhores do que nós, né? Nem vão nas nossas festas, não participam da nossa cultura, entendeu? Eles são orgulhosos, estão se achando demais, vão perseguir esse povo, né? O imperador, quando ele era visto como um deus, né? E ele era a própria personificação do Império Romano. Então, se você não acendia incenso ao imperador, você estava, é como se você fosse um traidor do Estado, né? Fosse um traidor do Estado. Então, se você não acendia incenso ao imperador, você não estava reverenciando Roma. E se você não reverenciasse, você era um traidor. Então você poderia ser perseguido como um traidor. Não era nem uma questão só religiosa, mas era uma questão política também, né? Era considerado um traidor. E para as pessoas do Império Romano, né, é, o Estado era o bem maior das pessoas, né? E para os cristãos não, o Estado não era o bem maior. O bem maior era Cristo, ok? Bom, e essa perseguição ela durou até que Constantino chegou no poder, né, no século III. Acho que praticamente todas as pessoas já ouviram falar sobre isso, né? Constantino ele entrou para a história como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Até então o cristianismo era muito perseguido, né? E Constantino ele entrou para a história como o primeiro imperador a professar o cristianismo, né? Se declarar cristão. E ele foi através de um sonho que ele teve. Ele tinha uma guerra para ir. E numa noite ele teve um sonho que aparecia um sinal de uma cruz e uma voz falava com ele: com este sinal tu vencerás. No outro dia ele mandou pintar uma cruz em todos os escudos dos soldados e ele ganhou aquela grande batalha de Milvia em 28 de outubro de 312 depois de Cristo. Depois que ele teve essa grande vitória, ele declarou a vitória, atribuiu ao Deus cristão e se declarou cristão, né? É... E aí o que aconteceu, né? Com a vitória, Constantino ele se declara cristão e com isso chega o fim das perseguições aos cristãos, né? Porque o imperador afinal agora era cristão, entre aspas, né? Disse que ele nunca foi batizado, tá? Constantino ele morreu sem ser batizado. A igreja aos poucos se torna o Estado, né? E é assim até o dia, assim até o dia de hoje, né? A igreja se tornou Estado a partir dessa declaração de Constantino. Ela se uniu ao Estado, fez essa fusão de igreja e Estado. Que o que restou disso é o país do Vaticano, né? É o menor país do mundo, que fica ao sul da cidade de Roma, na Itália, ok? É o que sobrou do Império Romano, de todo esse domínio e dessa fusão igreja-Estado. É onde fica lá o Vaticano, ok? Amados, o que parecia ser uma coisa benéfica, né? Porque afinal agora temos um imperador cristão, né? No século III, é, o fim das perseguições e tudo. Poxa, agora a igreja, agora a igreja vai, que temos um imperador cristão, né? E é igual as pessoas hoje ficam pensando, né? Nossa, agora o país vai, porque agora, querido, não é assim. A nossa força e a nossa fé não tem que estar firmada em homens, tá? Sempre quando a igreja se aliou ao Estado, né? A história diz que isso foi uma coisa maléfica para a igreja. A gente tem que prestar atenção nisso, ok? Nem por isso a gente vai votar numa pessoa que não tem princípios cristãos, ok? Porque daí você está votando contra você mesmo, contra a igreja, ok? Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode se apoiar nesse tipo de coisa. Não se apoie na política. O nosso soberano é o Senhor Deus, ok? Bom,
O que na verdade no século III parecia ser uma coisa benéfica, né? Na verdade era um laço no qual a igreja dificilmente se livraria. Isso foi um problema seríssimo. O empoderamento da igreja via decreto imperial levou à decadência do cristianismo, tá? Decadência do cristianismo. A igreja nunca cresceu tanto como na perseguição, ok? E a quase extinção das bases apostólicas, tá? Porque quem comandava a igreja agora não era um apóstolo, e sim um imperador, ok? Até os próprios bispos que surgiram depois estavam sujeitos à autoridade do imperador. O imperador mandava na igreja. Pensa num político mandando na igreja. É o que está acontecendo em muitas igrejas, na verdade, né? Porque a maioria dos seus pastores presentes tem muitas alianças políticas. Então, é políticos mandando na igreja. Políticos mandando na igreja. E o povo é só um curral eleitoral. As ovelhas são um curral eleitoral para esses caras. Ok? É o que está acontecendo hoje. Isso é cultura romana. Isso é romanismo no meio da igreja. Muitas pessoas não se dão conta, né? E aí começam a aparecer os escândalos, começam a aparecer as sujeiras, as corrupções. É a igreja se aliando ao Estado. Amém? Temos que prestar atenção nisso, né? Se a gente vai entrar no meio político, é pecado ser político? Não. Mas se você vai entrar no meio político, você tem que entrar para transformar, não para ser transformado por ele, né? Se você entra num curral de porcos, você entra para lavar, para purificar e não para se rolar na lama. Ok? Essa é a visão de reino, né? O cristianismo aos poucos foi sendo diluído, entornado e contaminado pela política. E é o que está acontecendo até hoje, né? Naquela época, século III, e isso continua até hoje. O cristianismo hoje, preste atenção, ele está sendo diluído, entornado e contaminado pela política. Isso não pode acontecer. Os irmãos que estão lá, que são cristãos, que estão no meio da política, eles deveriam transformar aquele chiqueiro de porco num curral de ovelhas. Mas não, eles estão se tornando porcos também. A gente tem que tomar cuidado com isso, ok? O resultado dessa fusão já conhecemos, né? O que aconteceu lá atrás foi a Inquisição, as Cruzadas e tudo que a história nos conta, né? Cristãos perseguindo cristãos, né? E assim por diante, né? E é conhecido como o período negro da história, né? Para a gente fechar, amados, é preocupante quando a gente vê políticos tentando fazer a mesma coisa via decreto institucional, querer que a igreja se alie ao Estado, como se a igreja que Cristo fundou estivesse refém de leis humanas. Nós não estamos refém de leis humanas. Por quê? Porque a igreja instituição, ela pode fechar a qualquer momento. Amém? Fique ciente disso. A igreja como instituição, ela pode fechar a qualquer momento, porque ela é um CNPJ. Ok? Mas a igreja de Cristo, o corpo espiritual, jamais será vencido, porque as portas da igreja não prevalecerão contra ela, né? Nós, como igreja, podemos sim requerer direitos constitucionais, nós temos direitos, mas jamais brigar por poder político. É diferente. Você querer direito constitucional que já foi te dado e você querer brigar por poder político, são duas coisas bem diferentes. Sempre que a igreja perdeu o seu poder espiritual, ela tentou se manter de pé pelo poder político. E isso não é a igreja de Jesus. Para a gente finalizar, queridos, a igreja CNPJ, a igreja instituição, ela pode fechar a qualquer momento. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, jamais, a igreja espiritual, jamais pode ser fechada. Amém? Ainda que as portas da igreja fechem, a gente vai continuar se reunindo, porque a igreja somos nós no coletivo. E ainda que o inimigo tente influenciar a igreja de várias formas, nós nos manteremos de pé, como guardiões, como os atalaias, né? Dando rumo e direção à igreja, o rumo e a direção de Deus para a igreja, que é o rumo celestial, que é o reino de Deus, que é a volta de Cristo, que é a preparação para a volta de Cristo, porque nós temos que apresentar essa igreja, né, como uma ovelha santa e não como uma porca cheia de sujeira. Amém?
Não vamos nos deixar influenciar por essas coisas. Não vamos deixar que a cultura do mundo influencie, dilua a cultura do reino que existe no meio da igreja. E muito menos que mude a nós, porque nós, individualmente, pertencemos a algo muito maior que a igreja. Então a igreja começa em nós. Amém? E seremos igreja amada, santa e irrepreensível do Senhor quando nos reunimos, se nós mantermos a nossa identidade, né? Identidade cristã. Nós pertencemos a um reino e ele tem a sua cultura. Nós influenciaremos o mundo e não deixaremos ele nos influenciar, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Romanos 12:2. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Comentem esse vídeo, dê a sua opinião aí aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? E vamos seguindo para frente falando agora sobre ser transformado. Amém? Deus abençoe a todos.